Olá, galerinha! Eu sou a professora Théoria Ferreira e a nossa videoaula de hoje vai ser sobre a África. Vamos falar sobre os aspectos físicos e populacionais do continente africano. África, relevo e hidrografia. A maior parte do relevo africano é composta de planaltos elevados, sem variações significativas de modelagem. Vocês podem observar isso na figura 1. Formações muito antigas, esses planaltos sofreram grandes transformações ao longo das eras geológicas. O relevo africano é constituído predominantemente por formações antigas, a exemplo de estruturas como os planaltos da Etiópia e dos Grandes Lagos ao sul do Lago Vitória, por exemplo. Em algumas porções da África, porém, é visível a influência de processos tectônicos geologicamente recentes, ligados principalmente às atividades vulcânicas. Essa formação deu a origem a altas montanhas no extremo norte do continente e na sua porção leste, onde está localizado o Monte Kilimanjaro, o pico mais alto da África, com 5.895 metros de altitude. Relevo. O relevo da África pode ser dividido em três porções principais. Primeiro, Planalto Setentrional. Nele localiza-se o deserto do Saara, que ocupa 1/4 do território continental. Na imagem de satélite, vê-se a floresta equatorial, que abrange muitos países do Planalto Centro-Meridional, limitada ao norte pelo deserto do Saara. Então, sobre o Planalto Setentrional, a oeste encontra-se a planície costeira setentrional, área de terras agricultáveis e a cadeia do Atlas, que se estende desde o litoral do Marrocos até a Tunísia, abrangendo a região conhecida como Magreb. Planalto Centro-Meridional, com altitudes médias entre 500 e 1.500 metros mais altas que as dos Planaltos Setentrional. Compreende o centro-oeste e o sul do continente. No que se refere às altitudes, há duas exceções: as depressões da bacia do Rio Congo e os montes Drakensberg. Terceiro, temos aí o Planalto Oriental, região de origem vulcânica que apresenta altitude elevada e depressões ou fossas tectônicas que deram origem aos extensos lagos como o Tanganica, o Vitória e o Nyassa. Um aspecto marcante nesse planalto é o Rift Valley, falha geológica que forma um vale de norte a sul. Aí nessa imagem temos o mapa da África, que mostra aí o Planalto Setentrional, o Planalto Oriental e o Planalto Centro-Meridional. Hidrografia. Apesar de enorme extensão territorial da África, sua rede fluvial é modesta, resultado das extensas áreas de clima árido e semiárido. Os rios africanos são poucos navegáveis, com inúmeras quedas d'água em função do predomínio de relevo planáltico. Por essa razão, a África detém cerca de 40% do seu potencial hidrelétrico do planeta, ainda pouco aproveitado por causa do subdesenvolvimento econômico. As principais bacias hidrográficas são as dos rios. Aí temos o Nilo, com cerca de 6.670 quilômetros, o segundo do mundo em extensão. Nasce no centro da África, no Lago Vitória, região de clima equatorial, e segue para o norte, atravessando 4 países: Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito. Após percorrer parte do deserto do Saara, deságua no Mar Mediterrâneo, formando um delta. Suas águas fertilizam essas terras, tornando-as propícias para a agricultura.
Também temos o Congo, que é o segundo maior do mundo em volume de água depois do Amazonas. Tem cerca de 4.200 quilômetros de extensão e está localizada em uma região de clima equatorial. É um rio de planalto com grande potencial hidrelétrico e deságua no Oceano Atlântico. Aí temos a imagem do delta do rio. Zambeze, que nasce em Angola e deságua no Oceano Índico, em Moçambique, após atravessar a Zâmbia. Em Moçambique, localiza-se a usina hidrelétrica de Coarabaça, uma das maiores da África, ao lado de Assuã, no Egito, Rio Nilo. Níger, que nasce no Monte Loma, na África Ocidental, e deságua formando um delta no Golfo da Guiné, na Nigéria. Clima e vegetação. O continente africano possui grande diversidade de formações vegetais. Nele convivem, por exemplo, paisagens desérticas como o Saara e o Kalahari, uma das zonas mais úmidas do planeta, situada na faixa do Equador, onde se localiza a Floresta do Congo. A África é cortada ao norte pelo Trópico de Câncer, que atravessa o deserto do Saara, ao centro pela linha do Equador, que corta a bacia do Congo, e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, que atravessa o deserto do Kalahari. Portanto, o continente está localizado predominantemente na zona intertropical, o que, somado ao relevo de elevadas altitudes, resultam em grandes variações climáticas. Esses fatores, associados à distribuição do relevo e às correntes marítimas, também influenciam o desenvolvimento da vegetação. O clima equatorial predomina nas áreas próximas à linha do Equador e é quente e úmido, com temperaturas médias acima de 25 graus e índice pluviométrico anual entre 2.000 a 3.000 milímetros. A vegetação característica é da floresta equatorial e tropical. A principal é a Floresta do Congo, drenada pela extensa bacia do Rio Congo, que tem diversos afluentes. A floresta equatorial, densa e robusta, ocorre na região oeste e em parte da região centro-oeste do continente africano. Ela é adaptada a um clima úmido e quente, com chuvas abundantes o ano inteiro. As florestas equatoriais do Congo são o habitat natural dos maiores primatas do mundo, os gorilas. A exemplo do que ocorre na Namíbia e no Sahel, a desertificação está fortemente ligada a processos antrópicos como atividades ligadas à irrigação de extensa faixa de terra, assoreamento dos rios, desmatamento e queimadas predatórias e a pecuária extensiva. Assim, os desertos já existem naturalmente, começam a avançar sobre novas áreas, afetando a qualidade do ar e do solo e trazendo fortes impactos às economias regional e local. A região do Sahel, situada ao sul do deserto do Saara, vem sofrendo drástica redução do seu rico ecossistema por causa do avanço da desertificação. Construíram em um estilo de arquitetura alemã, com um salão de baile, um teatro e o primeiro sistema de trem da África. Quando os mineiros se mudaram, o deserto retomou a cidade. As areias invadiram as casas, cobriram as ruas e lentamente apagaram grande parte dos vestígios de civilização, com exceção das casas elevadas e edifícios públicos. A visão de uma
derrotar a cidade alemã nas areias móveis do deserto da Namíbia e, sem dúvida, deslumbrante. Então, abandonada desde 1954. Localização em Commonskop, Namíbia. Um dia, uma próspera comunidade de mineração de diamantes, Commonskop, e agora uma cidade fantasma, onde as casas dão boas-vindas apenas às areias. A cidade do deserto foi originalmente construída quando os alemães descobriram a grande riqueza mineral da região. A região da África, situada imediatamente ao sul do Saara, que se estende no sentido leste-oeste do continente, desde a Etiópia até o Senegal, é conhecida como Sahel, uma área de transição entre as regiões mais férteis e o deserto. Nas áreas das altas montanhas, o clima é frio da montanha, com temperatura baixa em função da altitude, com o Monte Kilimanjaro coberto pela neve. Na vegetação de montanhas, temos o taiga africana, que predominam pinheiros e cedros. Chegamos ao fim da nossa videoaula e quero deixar uma reflexão para vocês. Existem apenas duas classes sociais, as dos que não comem e a dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Então, essa frase aí é de Milton Santos.